Paz e graça, irmãos, irmãs, amém? Será projetado aqui um vídeo, poucos minutos, para nossa reflexão neste último domingo do mês, com o tema que temos trazido, reflexões, conhecimento é liberdade. E vamos citar hoje dois apóstolos fundamentados na palavra. Então, ao longo da semana me ocorreu, eu acompanho o pastor Rodrigo, teólogo, doutor em teologia há algum tempo, e este vídeo é bastante esclarecedor. O que é ser apóstolo? Ou o que eram os apóstolos no tempo de Jesus? Jesus chamou seus 12 e lhes deu autoridade. Isso está em Mateus capítulo 19, verso 1. Jesus chamou 12 discípulos para iniciar o seu ministério de pregação e deu-lhes o título de apóstolos, que significa aquele que se prepara para sair em missão, uma importante missão. O significado pode até parecer grande, mas é isto mesmo. Apóstolo é a junção de duas palavras gregas, apó, que pode ser sair de um lugar, e stolos ou stolê, que significa, com alguma variação de escrita, os mensageiros especiais que vestiam uma roupa especial antes de sair para uma viagem em ofício. E por que 12? Este era um número significativo para os judeus daquele tempo. Ele representava o povo de Deus. Tudo parece ter começado com Jacó, o patriarca do povo hebreu, que teve 12 filhos. Destes surgiram as 12 tribos de Israel. E o significado se perpetuou na cultura do povo. Por isso Jesus os escolheu em número de 12 para simbolizarem a igreja, o novo povo de Deus que estava nascendo. O destino de cada um deles tem como fonte tradições posteriores, mas não há motivos reais para pensar que fossem lendas ou falsas. Então vamos lá. O que aconteceu com cada um dos apóstolos? João, que após ser exilado na ilha de Patmos, obteve a liberdade, voltou para Éfeso e morreu de morte natural. Matias, aquele que ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi martirizado na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Judas Tadeu morreu como mártir, pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Tiago, o mais jovem, pregou no Egito, sendo ali crucificado. Mateus foi mártir na Etiópia. Tomé pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras. Bartolomeu foi missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe pregou na Frígia e morreu mártir em Hierápolis. André pregou na Grécia e Ásia Menor e foi crucificado. Tiago, o mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia. Foi decapitado por Herodes. Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, e talvez esteve em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo. O Apocalipse diz que a Nova Jerusalém estará sobre 12 alicerces com o nome dos 12 apóstolos. E se você for fiel um dia, Até aí. poderá... Obrigado. Ela se... Só para você comparar a origem dos apóstolos e qual foi o seu destino. Até porque em nosso tempo, como eu falei no domingo passado, alguns deles estão, não daqueles, mas alguns apóstolos estão andando aí, inclusive por nossa cidade de São Paulo, capital, por exemplo, do Rio de a capital, também no Rio de Janeiro tem alguns, também em Goiânia, onde eu fui pastor, tem alguns, também em Amazonas, né, onde há uma denominação gigante, e lá um apóstolo, aspas, famosíssimo, e interessante é como é que o fim deles, ou pelo menos o momento deles mostra um tanto oposto ao que nós temos na Escritura Sagrada. Eu vou rapidamente fazer essa apresentação, antes da mensagem, lembrando duas passagens que Paulo falou que você conhece bem, quando ele disse que leite vos dou a beber, não vos dou comida sólida, porque ainda sois meninos. Obviamente ele usou uma figura de linguagem da criança que, por razões que você sabe, tem um tempo que não pode comer comida sólida. E mesmo quando a criança cresce um pouco, aí vem quando Paulo fala, né, que para a gente não ser como menino, agitado para um lado e para o outro, né, falando das doutrinas, agitado para cá, agitado para lá, devendo desenvolver a maturidade espiritual. Pois bem, já reparou uma criança quando vai se alimentar? Se você mãe, se você pai deixar, ela vai escolher só o que ela quer comer, que dá prazer. Aí você vai compreender por que Paulo usou a expressão a nós adultos,
sobre sermos meninos. Já te ocorreu que, por vezes, nós queremos fazer isso com a palavra de Deus? Escolher nela apenas os textos que afagam o nosso ego. Já te ocorreu, igreja, que tem pessoas que escolhem igreja e alguns pastores a partir das mensagens que pregam. Se começar a incomodar, muda de igreja. Se começar a usar textos bíblicos que você não gosta, pastor, como assim? Sim, textos bíblicos que nos incomodam, que nos tiram o sossego, que nos fazem pensar. Por isso, quando Paulo diz que nós não devemos ser como meninos, como crianças imaturas na fé, é porque a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. E o texto que nós vamos ler hoje, irmãos e irmãs, à semelhança dos anteriores, é um texto que nos provoca reflexão e, sobretudo, um desafio a comparar o tempo que nós estamos vivendo. Dito isso, vamos para a palavra do Senhor. Como você acompanhou durante a semana, se esteve lá olhando no WhatsApp da igreja, então você já viu o título da nossa reflexão para esta noite e também viu o texto bíblico. Não sei se você teve tempo, oportunidade ou até mesmo curiosidade, caso tenha tido tempo, de olhar o texto que foi sugerido para a nossa reflexão nesta noite. Então abra lá na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, já bem próximo ao fim da Escritura Sagrada, próximo de João e também Apocalipse, Judas, João e Apocalipse, você vai encontrar a segunda carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro, igreja, no capítulo 3, apenas inicialmente leitura do verso 14 ao verso 18. Está lá 118, mas esquece aquele 1 lá, viu? É 18 mesmo. Às vezes o erro do Ctrl+C, Ctrl+V. Você encontrou 2 Pedro, capítulo 3, 14 a 18, amém? Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele, em Cristo, em paz, sem mácula e irrepreensível. Para um crente tornar-se irrepreensível, irmãos e irmãs, já disse aqui muitas vezes, desde o ano passado, quando eu cheguei ao pastorado dessa igreja, um crente irrepreensível, que Paulo fala tanto dessa palavra-chave na sua teologia, no seu ensino. Um crente irrepreensível, Eliezer, não é um crente que não erra, até porque a raiz da palavra irrepreensível é erro. Então, irrepreensível, igreja, não é um crente que não erra, mas irrepreensível é um crente, e se é crente o Espírito Santo habita ele, é que quando um crente erra, o próprio Espírito Santo o convence do erro, e antes de ser corrigido por outrem, ele reconhece o erro, se arrepende, confessa e busca deixar. É isso que Paulo diz ser irrepreensível. Então, no verso 14, Pedro então nos recomenda a uma postura. Por essa razão, igreja, amados irmãos e irmãs, esperando estas coisas, ó, o empenho, coloque isso como alvo: empenhai-vos por seres achados por quem? Em Cristo. Em que como? Em paz, em vida santa. E o que? Sendo diariamente corrigidos por quem? Pelo Espírito Santo. 15. E tende por salvação, sim, o prêmio da nossa vida em Cristo é a salvação, e não se iluda, caso te ofereça o contrário. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo o que? De novo, conhecimento, sabedoria, que foi o que? Como dom lhe foi dado. 16. Ao falar acerca destes assuntos, que assuntos, pastor? Volto: paz, sem mácula, irrepreensível, salvação, sabedoria. É disto que Paulo, aliás, que Pedro está falando. Por isso, 16, então diz: ao falar sobre esses assuntos, de novo, pela terceira vez, paz, sem mácula, portanto, uma vida santa, irrepreensível, salvação, com a sabedoria que Deus lhe deu.
ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas, inclusive, coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis na fé deturpam, como também deturpam as demais Escrituras. Para quê? Para a própria destruição deles. Vós, pois, irmãos e irmãs, prevenidos como estáis de antemão, cuidado! Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados a quem? Ao Espírito Santo e à palavra de Deus e ao próprio Cristo Senhor da igreja, descaiais da vossa própria firmeza. Cuidado. 18. Antes, crescei na graça e no quê? E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e só a Ele seja a glória, tanto agora, e ele tinha que terminar com essa última palavra que está escrito aí na sua Bíblia. Tanto agora como no quê? No dia? Está fraco. No dia? Eterno. Sim, talvez se você tem há muito tempo deixado de ouvir pregações sobre a eternidade, sim, o fundamento da fé cristã é: nós cremos na eternidade, nós esperamos viver na eternidade, amém? Esse é o fundamento da nossa fé. Porque não se pregam mais sobre a doutrina da eternidade, que aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão, que nós seremos chamados. 1 Coríntios 15, o longo 1 Coríntios 15, longo capítulo. Pois bem, nesta introdução, vou desafiar você, que tem um pouco mais de idade, para uma coisa bastante comum, que lá no passado se ouvia muito. Hoje parece não mais, até porque existem outros personagens concedendo a mesma expectativa que havia colocado no tema que no assunto que eu vou colocar para você pensar agora. Você já ouviu falar em fazer um pacto com o diabo? Já ouviu falar? Quando eu era garoto, a gente ouvia muito isso. E interessante que a gente lembrar por que se fazia, ou por que as pessoas faziam um pacto com o diabo. Você lembra? Eu anotei aqui. Na pobreza, no desespero da pobreza, a pessoa vai dizer: vou fazer um pacto com o diabo, porque o que adianta uma alma pura e viver nessa pobreza? Segundo, mesmo pessoas não tão pobres, mas gananciosas, fazer um pacto com o diabo, porque dinheiro nunca é demais, preciso de mais, quero mais, quero mais. E terceiro, a vaidade do consumo, para poder consumir mais e mais e mais. Só que não é expressão popular, igreja. Sim, há muito tempo o ser humano tem feito pacto com o diabo. Eu vou desafiar você a começar lendo a Escritura. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. Apenas 2 versículos que você já decorou ao longo da sua caminhada. Eu vou ler para você o versículo 4 e o versículo 5 de um texto bastante conhecido da igreja. Então a serpente, tentando a Eva, disse: olha, é claro que vocês não morrerão. Qual é a proposta? Ser igual a Deus. Só isso. Se você está procurando, é Gênesis 3, verso 4 que eu acabei de ler. Então a serpente disse à mulher: é claro que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, daquele fruto que ela falava, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Houve aqui um pacto, uma aliança. Preferiu-se acreditar na palavra do diabo, de Satanás. Pastor, mas é uma serpente. Apocalipse vai interpretar como o quê? Uma pré-figura de Satanás. Desde o Gênesis, desde o Éden, o ser humano prefere ouvir a voz de Satanás. A voz do seu coração. A voz de seus desejos. A voz de seus problemas. E são exatamente essas condições que muitos colocam para buscar uma igreja, para buscar, aspas, um guia espiritual,
para seguir um pastor. Por isso o título da nossa reflexão, a ignorância que deturpa as Escrituras, porque nós sabemos que esse não é apenas um único tema da Escritura. Por isso precisamos investir tempo no conhecimento da Escritura. Então a ignorância que deturpa as Escrituras, na boca de muitos líderes, enche a igreja sim. Por quê? A ignorância que deturpa a igreja é o quê? É aquela que vai oferecer o que as pessoas estão procurando. Por isso nós voltamos à questão da infância, da criança que quer comer apenas doce e aquilo que lhe dá prazer. Não come legumes, proteínas e tantas outras coisas que nós, ainda que não gostando, nós adultos, sabemos que temos de comer, porque a nossa vida depende daquela alimentação. E aí você pode fazer a mesma aplicação para a sua vida espiritual. Há coisas na palavra de Deus que nos incomodam. Quais coisas são essas, pastor? Quando de fato Deus diz, olha, você não está no comando da sua vida. Se você estiver no comando da sua vida, você não viverá a eternidade na presença do Pai. Jesus disse em outras palavras, quer me seguir, então você precisa renunciar o comando da sua vida. Tome a sua cruz e siga-me. Há uma outra passagem, que de novo aparece a ganância humana, e é capaz de vender a sua alma à serpente para suavizar a palavra, para conquistar o desejo do seu coração. Semana passada o texto foi mencionado, mas é a ocasião de você conferir novamente. Abra comigo lá, profeta Oséias 4, verso 14. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas, aí vem a expressão, cultuais, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento, o quê? Corre para a sua perdição. Duas coisas aí, o povo que corre para a perdição. Por quê? Qual era o contexto, igreja? Aquela atitude era literalmente falando, os homens de Israel e de Judá contratavam mulheres cananeias, iam em cima das eiras da produção de trigo, e faziam sexo em cima dessa colheita, porque assim como os cananeus acreditavam que fazendo aquilo, a fertilidade da sexualidade, no ano seguinte, geraria uma colheita ainda maior. Quanto mais colheita, mais dinheiro você tem. Então, novamente, Israel entrando numa prostituição espiritual, indo para a sua perdição, por quê? Em nome do pacto com Satanás. De novo o dinheiro, de novo a ganância, de novo o poder. Mateus, capítulo 4. E o velho tentador aparece também com cara de pau e vai tentar ao próprio Jesus. Mateus, no capítulo 4. O mesmo que a serpente disse a Adão e Eva, o mesmo que disse ao povo no Egito, no deserto, o mesmo que disse ao povo já em Jerusalém, na Terra Santa, o mesmo que disse também a alguns apóstolos, e agora como cara de pau vai dizer também a Jesus, e a mesma proposta. Mateus capítulo 4, versos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o que? A glória deles. Ele disse, tudo isto você sabe no português, é o que Jesus estava vendo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Deus darás culto. Agora sim, vamos lá para o texto da nossa reflexão. Volte lá para a segunda carta de Pedro, só que agora no capítulo de número 2, que ainda não foi lido. Feito este panorama na Escritura, do que Pedro está falando, pastor? No capítulo 2, Pedro vai dizer do que se trata a mensagem que ele coloca na segunda carta.
No capítulo 2, igreja, do verso 1 ao verso 3, e depois nós vamos lá para o verso 12, por hora apenas até o verso 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, sim, aí vem o trocadilho da nossa reflexão, as promessas desses muitos falsos profetas que estão enchendo a igreja e esvaziando o céu. Pastor, por que esvaziam o céu? Não é uma questão doutrinária, mas uma questão reflexiva. Tá? Por que esvaziam o céu? Porque nenhuma dessas pessoas que estão dispostas a fazerem tudo para terem o que consumir, ter dinheiro, resolver os seus problemas. Jesus se acostumou a ser acompanhado de multidões. É só você ler João 6, por exemplo. Mas quando Jesus chamou aquelas pessoas para ter um pacto com Deus, para ter as suas almas lavadas, purificadas e ter os seus nomes anotados no livro da vida, que é a condição para se viver a eternidade com Deus, aquelas pessoas, Guilherme, simplesmente evadiram-se do lugar onde Jesus lecionou a sua primeira aula de escola dominical, fazendo uma comparação com a nossa denominação. E de 5.000 pessoas que ouviram aquela mensagem, apenas 12 ficaram, os 12 apóstolos. Sim, irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo de novo, assim como na Idade Média, de mega igrejas, hiperlotadas, abarrotadas. E na minha leitura, e já sou um homem maduro com 51 anos de idade, 30 anos de ministério, como vocês já sabem, há 11 anos professor do seminário, e não é vaidade, mas é constatação e testemunho. A leitura que tenho feito é exatamente essa. Comece nessas mega igrejas a fazer o fundamento, a falar o fundamento do reino de Deus. Que a nossa pátria não é aqui, que a nossa pátria é celestial, que a maior bênção que você pode esperar de Jesus é Ele anotar o seu nome no livro da vida, e o dia que Ele te chamar, você vai para a glória do Pai. Essas igrejas serão esvaziadas. Assim como as crianças choram e brigam quando os pais lhe oferecem, por razões óbvias, arroz com feijão, salada, legumes, para o bem delas. Então os crentes de hoje de novo voltaram a encher os templos, as igrejas, por quê? Porque os falsos profetas estão pregando aquilo que é o desejo do coração das multidões. E numa atitude simbólica, enchem a igreja, sim, ou as suas igrejas, mas esvaziam o céu, porque na imensa maioria não querem uma alma pura. Você lembra de 1 Pedro, 2 Pedro 3, versículo 14, que eu li 3 vezes? Paz, o que mais? Vamos conferir? Paz, uma vida sem mácula e uma vida irrepreensível. É isso que nós vamos encontrar no Senhor. Não, o que quer a multidão? Não quer paz, não quer longanimidade, não quer ser irrepreensível. Ela quer o quê? Ela quer ser curada. Pastor, mas o senhor não ora por cura? Claro que eu oro. O senhor não crê em cura? Claro que eu creio. Eu só não coloco isso como condição para servir a Deus. Um domingo desse nós cantamos aqui, né, aquela belíssima canção do profeta Abacuque, no capítulo 3, do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu exultarei o Deus da minha salvação. É isso que nos coloca, irmãos e irmãs, diante do Senhor. O que dizem os apóstolos Pedro e os apóstolos
os apóstolos Pedro e João, aliás, Pedro e Paulo. Vamos pensar aqui alguns recortes rápidos, senão o nosso horário já está avançado e vocês sabem que eu me empolgo. Por exemplo, Jesus falou, ainda que não seja o apóstolo, mas o principal embaixador. Em Mateus 24, Jesus falou sobre o princípio das dores. E na consumação daquele capítulo 24 de Mateus, ele diz sim que haverá consumação dos tempos. Os crentes de nosso tempo, igreja, não fazem questão mais de ouvir ou mesmo de ler na Escritura sobre esse fundamento da nossa fé. Por exemplo, da frase que muitos comiam e bebiam e de repente chegou o grande dia do Senhor, o dia do juízo. Que Jesus, dona Isabel Bronzatti, diz que esse dia virá como um ladrão que não avisa. Sim, voltamos ao tempo em que os crentes estão brincando com Deus. Os crentes que estão vivendo uma espiritualidade mimada, que fazem apenas o que eles querem, apenas aquilo que dá prazer, e por isso estão no comando de suas vidas, e por isso estão renegando a soberania de Jesus, de ser o nosso Senhor, sim, igreja, e não o nosso servo. Porque servo é aquilo que tem que fazer o que você quer, servo é servir. E vou dizer para você, e você sabe disso, mas é hora de nos incomodar. Sim, Jesus não é o nosso servo, Jesus é o nosso Senhor, amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. E mesmo doente, aflito, cansado, qual seja o motivo da sua oração que você vai colocar diante de Jesus, mesmo por mais difícil que seja o seu momento, por maior que seja a sua necessidade, quando você fizer a sua oração a Jesus, você fará a oração ao Senhor Jesus, e não ao servo Jesus, que é obrigado a atender a sua necessidade. Por mais misericórdia e piedade que Deus tem de nós, Deus continua Senhor. Paulo disse que se alguém pregasse outro evangelho, que deturpasse a mensagem do evangelho, diz, considera anátema, maldito. Paulo disse em Efésios 4:11, aliás, Filipenses 4:11, texto que você conhece de cor e salteado, tudo posso naquele que me fortalece. E os que deturpam a Escritura porque querem encher as suas igrejas, Leila, dizem assim, sabe o que significa esse versículo 11? É que você pode tudo no Senhor. Riquezas, cura, você pode determinar. Então as igrejas começam a ser o que? Abarrotadas de pessoas porque estão com seus egos inflados, estão buscando um Deus que é servo, um Deus que é obrigado em nome da misericórdia e do amor fazer tudo o que elas querem. É assim um pai e assim uma mãe que perdem a sua autoridade sobre os seus filhos, porque o caminho mais curto para se perder a autoridade sobre os filhos é oferecer-lhes tudo o que eles quiserem. O apóstolo Paulo disse, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a sua luta nesse mundo, irmão e irmã, é que antes de morrer, você precisa se acertar com Deus ou encontrar o Senhor, e quando você assim estiver pregando para alguém da sua família, ou alguém do seu contato social, é essa verdade que você precisa dizer para ela. E é assim que fui evangelizado por minha mãe há muitos anos. Se Jesus vier agora, você vai para o inferno. Incomoda, mas é o que diz o Evangelho. Os apóstolos dizem, aqueles que perseverarem até o fim, andarão com o Senhor. E quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava enaltecendo a soberania de Deus. Quando Deus permitia que Paulo vivesse em pobreza, ele glorificava a Deus, porque Deus tinha um propósito na pobreza. Quando Paulo percebia que Deus estava permitindo que ele vivesse as experiências de naufrágio, ele glorificava a Deus, porque ele sabia que Deus tinha um propósito naquele naufrágio. Foi como fruto de um naufrágio que ele evangelizou na ilha de Malta muitas pessoas.
Então, igreja, sim, é disso que Paulo falava, não era de prosperidade, não era de dinheiro, quando ele escreveu Filipenses 4:11, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos terminar? Voltando lá para Pedro. 2 momentos desse trecho da palavra na segunda carta de Pedro que eu quero compartilhar com você. Só existe dúvida enquanto a Bíblia permanece fechada. A sensação que eu tenho, igreja, é que a cada 10 crentes com Bíblia, 8 delas estão fechadas. É a geração, não, meu pastor é um homem de Deus, ele ministra na minha vida. É assim. Os chavões de nosso tempo. Não, eu vejo um vídeo rápido no YouTube, 3 minutos, 4 minutos, e já é minha devocional. E a dúvida vai permanecendo, mesmo entre nós, na Igreja de Cristo. E a razão da dúvida é porque a palavra de Deus está fechada. E nós não podemos mais perceber aqueles que estão com a Bíblia na mão, deturpando a Escritura. E o que é curioso é que Jesus nos alertou sobre isso no seu ministério, e agora Pedro também fazendo a mesma coisa. Uma palavra que incomoda. Então ele diz que surgiriam os falsos mestres, e o que é interessante é que ele fala que muitos seguirão, verso 2, as suas falsas práticas, fictícias, e depois no verso 3 ele fala, e vão fazer isso por quê? Por avareza. Eles vão comercializar a fé dos populares, desculpa a expressão, dos ignorantes e dos preguiçosos que fecharam a Bíblia há muitos anos. Deixaram de aprender da palavra do Senhor. Ainda no capítulo 2, igreja, versículos que não foram lidos ainda para nossa reflexão. A palavra dura que Pedro dirigiu a esses que, em nome do dinheiro, da ganância e da fraude na palavra do Senhor, ajuntam multidões para ganhar dinheiro. Veja no versículo 12. Desses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário, como recompensa da injustiça que praticam e que praticaram, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia. Não escondem mais, como diz a minha mãe, perderam a vergonha, enganam com orgulho, ostentam, não fica mais vermelho o rosto quando aparece, por exemplo, essa semana de novo na televisão, que os bens do apóstolo tal foram bloqueados porque não paga. Dá calote, dá mau testemunho, são avarentos, gananciosos. E os apóstolos bíblicos morreram, com exceção de um, todos executados, crucificados, decapitados. Não, irmãos e irmãs, não é perseguição do pastor de vocês sobre esse tema. É a realidade. E é a minha função como pastor orientar a igreja sobre o que nós estamos vivendo em nosso tempo. De novo, verso 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, acreditam nas próprias mentiras, como se diz, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, frágeis na fé, crente preguiçoso que não lê a palavra, tendo o coração exercitado na avareza,
filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio de novo, o quê? Do dinheiro da injustiça. Vocês bem sabem que quando foram até Balaão, foram por quê? Porque queriam que ele invocasse os bruxos e amaldiçoasse o povo que estava prestes a conquistar Canaã. Números 22, depois você confere. E foram lá e levaram muito dinheiro para pagar o serviço do charlatão, ou seja, aquele que fazia serviço religioso por dinheiro, e hoje continua assim em muitos lugares. E, no entanto, nós encontramos na Escritura, no apóstolo Pedro, dizendo que o que nós temos que esperar em Cristo, como é que nós temos que ser achados em Cristo? De novo ele fala, em paz, com uma vida santa e uma vida irrepreensível. Segundo e último momento, deturpando as Escrituras em nome da verdade que apenas eles acreditam. Na sequência, o verso 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas ou cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Aqui, igreja, é a autodestruição. Os apóstolos de nosso tempo perderam o temor a Deus. Eu não tenho dúvida de dizer isso. E o próprio apóstolo Pedro disse que o fim deles, eles mesmos já conhecem. Venderam a alma ao diabo em nome do poder, da riqueza e da fama. E espero que haja tempo para eles, que voltem para o seu Senhor e o tenham como Senhor, que não enganem nem deturpem as ovelhas ou a fé das ovelhas em nome de verdades que apenas eles acreditam. 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Cuidado. Não seja surdo, não seja cego, desculpa a expressão, porque a palavra está bem clara diante dos seus olhos. Sim, não há dúvida de que em nosso tempo voltaram a negociar a fé popular das pessoas. Sim, há multidões enganadas. E por último, terminando o verso 18, antes ele dá a conclusão do livro. Crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e o quê? Salvador Jesus Cristo. A Ele e apenas Ele seja a glória, tanto agora quanto aonde? No dia final. Afinal, Mateus 7, do 16 ao 22, disse que naquele dia, que dia, pastor? O dia que virá como ladrão, o último dia. Muitos dirão, mas Senhor, em Teu nome expelimos demônio, em Teu nome fizemos curas, sinais, maravilhas. E Jesus responderá assim a esses apóstolos, ou a esses famosos, importantes, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a Escritura. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.